Olá, pessoal! Hoje eu trouxe um tema para vocês, que é um tema bem importante, que é nós falarmos sobre sinais clínicos precoces, né? Aqueles sinais que ocorrem antes dos 3 anos e que são sinais sugestivos para um transtorno de desenvolvimento, dentre eles o TEA. O que é importante? É importante que a gente conheça esses sinais para que nós tenhamos um olhar mais treinado, mas não que apenas esses sinais eles garantam o fechamento de um diagnóstico. Hoje, o meu objetivo é trazer para vocês, tanto em casa como na escola, principalmente na pré-escola, que educadores possam ter essa noção, ok? Então, antes dos 3 anos, quando nós temos uma criança com pouco ou um pobre contato visual, uma criança que ela tem dificuldade em sustentar esse olhar, ou é um olhar que a gente chama de um olhar meio que enviesado, né? Ela não consegue fixar o olhar em você. Esse é um aspecto importante de ser observado. Quando essa criança é bem pequena ainda, bebê, é um bebezinho muito calmo, muito silencioso, muito obediente, é aquele bebê que não pede colo, aquele bebê que fica bem sozinho no berço tanto tempo. Esse é um aspecto também que é importante de ser observado. É natural que o bebê queira estar no colo, que o bebê, num determinado momento, estenda os bracinhos, faça os seus balbucios, demonstre um sorriso, né? Compartilhe esse sorriso. E aos 9 meses, por volta dos 9 meses, ele começa a brincar, né? Quando você esconde, ele tenta te procurar, e ele olha para ver se te acha. Então, é o nascimento da atenção compartilhada, por volta dos 9, 10 meses de idade. Então, se nós temos nesse período uma ausência de balbucio, essa criança ela não vai te procurar, ela não tem um contato visual, isso é um comportamento, isso é um sinal clínico importante. Essa indiferença ao colo, né, o que eu coloquei para vocês, é natural que o bebê queira ter colo, queira estar no colo. Quando a criança se sente mais calma, quando estar no berço do que no colo. Isso é um ponto importante. Pobres gestos sociais, né? Aquela fase que a gente já espera que a criança dê o sorriso, que a criança comece a dar o tchauzinho, que ela procure por você, que ela te siga com o olhar, que ela tenha algum tipo de reciprocidade. Essa pobreza de gestos sociais é algo que não é natural no processo de desenvolvimento infantil. Então, é importante que isso seja averiguado no todo. A criança um pouquinho maior, quando ela não consegue contextualizar a sua brincadeira, ou seja, ela pegou um carrinho e ela não brinca com esse carrinho, ou ela brinca com partes do brinquedo, fica fixada numa parte, ou simplesmente coloca esses brinquedos em ordem, seja de tamanho, seja por cor, seja, né, mas ela não contextualiza, ela não brinca, ela não demonstra uma criatividade, uma ludicidade, isso é algo também importante de ser observado. É natural, é instintivo na criança, que ela, ainda bem pequena, ela contextualiza esse brincar, né? E essa fantasia esteja presente. Aspectos de autoagressividade também são aspectos sempre muito importantes de serem observados. Essa criança se machuca, ela morde a mãozinha, ela puxa o cabelo, ela se arranha. Qualquer comportamento desse gênero é um comportamento alarmante, é um comportamento importante de ser observado. Quando a criança não brinca de faz de conta, como eu falei com vocês, não brinca de esconde-esconde, quando apresenta um ritual, uma mania, um comportamento estereotipado, que é aquele comportamento que ele não parece ter função, ele é um comportamento repetitivo, sem demonstrar uma função específica. Isso a gente chama de um comportamento estereotipado, né? com uma repetição de movimentos aparentemente sem significado.
Então, esses são sinais precoces que antes dos 3 anos já podem e devem ser observados. Outros aspectos muito importantes e que muitas vezes os pais, quando chegam tanto no consultório ou na escola, já traz esse tipo de queixa, e são queixas importantes, porque são sinais também significativos para uma suspeita de TEA, é quando a família percebe que o seu filho tem uma dificuldade ou um problema de comunicação e fala. Então, o que eu coloco sempre, gente, sempre que nós temos um problema de comunicação, ou seja, uma comunicação muito pobre, essa criança não fala aos 3 anos, ela ainda tem uma fala muito empobrecida, palavras soltas, ou ela fica só apontando, ou ela não demonstra, ela não se dirige a você, ela não demonstra vontade de estar realmente passando uma mensagem para você. Isso também é um sinal de alerta. A criança que tem atraso significativo nos seus marcos de desenvolvimento e também um atraso nesse processo de brincar, ele também precisa ser visto, e isso os pais conseguem perceber bem, né? Muitas vezes eles é o segundo ou terceiro filho e eles trazem da seguinte forma: eu vejo que é diferente, ele é muito diferente do que os irmãos ou do priminho. Né? Ele não brinca com as outras crianças, ele não procura por um coleguinha, ele não brinca com o brinquedo de uma forma a curtir esse brinquedo. Problemas alimentares, né? Desde recusa, né? Não querer comer, ter uma resistência muito grande, ou ter uma seletividade alimentar muito significativa. Né? Ou seja, não quer comer alguns alimentos, ou se fixa em outros, ou parece ter aversão a alimentos que normalmente seriam alimentos que as crianças gostam, né? Às vezes a gente percebe até uma ânsia de vômito, um mal-estar realmente. Alterações significativas de sono também são informações importantes e que os pais normalmente trazem para a gente, que é aquela criança que não dorme muito pouco, tem um sono intercortado, acorda diversas vezes durante a noite, se mexe excessivamente. Então, esse conjunto de sinais é um conjunto significativo e é um conjunto que normalmente quem vai trazer é a família. Primeiramente, esse é o olhar dos pais. Bom, falando especificamente do autismo, do TEA, é importante que a gente tenha conhecimento que em 70% dos casos nós temos os sintomas do autismo já no nascimento, né? Já nesse período de bebê, com essa ausência de balbucio, essa resistência ao colo, todo esse processo que eu coloquei para vocês, em 70% dos casos nós já vamos observar no bebê, no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida. Por isso, o quanto é importante realmente que se discuta e que tenhamos conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Porque quanto mais precoce esse diagnóstico, mais cedo nós vamos começar essas intervenções no momento de riqueza, de plasticidade cerebral. Agora, 30% dos casos são aquelas situações onde a criança não nasce com esses sintomas, com esses sinais, mas por volta dos 2 anos a 3 anos, a criança começa a ter uma regressão no seu desenvolvimento. Então, alguns comportamentos, tais como o desenvolvimento da fala, ele começa a perder esses movimentos, a parte também de motricidade, esse contato ocular. Então, parece que a criança começa a perder algo que já havia conquistado. E toda vez que nós passamos por uma situação como essa, onde a gente percebe na criança que ela parece estar desaprendendo
alguma função que ela já estava desenvolvendo, isso é um sinal de alerta, né? O que nós esperamos, em geral, é que esse desenvolvimento ele seja crescente. Então, em 30% dos casos, nós teremos o TEA, o autismo, com a característica de regressão autística. Existem alguns estudos mostrando vídeos do bebê, né, vídeos da criança bem pequenininha, e que ela tinha absolutamente um comportamento neurotípico, esperado do desenvolvimento, e por volta dessa idade ele vai perdendo. Mas na grande maioria dos casos, nós já teremos esses sinais ao nascimento. O que é importante que a gente observe na escola, na creche, na educação infantil? Eu coloquei aqui para vocês em vermelho os aspectos principais que devem ser vistos pelos educadores. O que é importante? Se eu tenho uma criança lá na educação infantil, que ela tem um contato visual muito pobre, ela não olha, ela não fixa o olhar, você chama e ela não corresponde com o olhar. Esse é um ponto importante. Se ela não consegue apontar olhando para o interlocutor, se ela não demonstra essa atenção compartilhada, se ela tem dificuldade de se reconhecer pelo próprio nome, ou porque você o chama e ele não olha, ou porque ele utiliza, em vez de usar o próprio nome, ele usa a primeira pessoa, a terceira pessoa. A dificuldade no jogo interativo, uma dificuldade no faz de conta, né? Uma dificuldade de fantasiar. Essa criança não consegue entrar no aspecto lúdico. Isso é algo também muito importante de ser observado pelos educadores. Essa criança que não traz objetos para os pais, não traz objetos para os cuidadores, não traz um objeto para compartilhar com a professora, para mostrar. Ela parece estar ali no mundo mais reservado e ela não tem essa iniciativa de compartilhamento. Isso é um aspecto também muito importante da gente ter em mente. Um outro aspecto também de grande importância, quando nós observamos que essa criança lá na educação infantil, ela não demonstra interesse pelas outras crianças. Enquanto todos estão numa atividade, e uma atividade que é bastante interessante, ela se coloca à margem, ela não interage, ela não demonstra uma curiosidade em relação ao que o coleguinha está fazendo. Ela não corresponde a uma comunicação que foi iniciada. E principalmente, algo muito importante, essa criança tem dificuldade em imitar. Imitar sons, imitar palavras, imitar gestos, imitar numa coreografia, tá? Então, assim, a criança que não imita é um sinal de que ela não está tendo uma atenção compartilhada. E esse é um sinal importantíssimo, um sinal de alerta que educadores precisam conhecer, tá? Para a partir daí, realmente, que seja feito um aprofundamento e, dependendo da situação, quando se faz intervenções e ainda assim esses sinais permanecem, que essa criança seja encaminhada para um especialista para realmente realizar um diagnóstico diferencial. Bom, lembrando, os sintomas-alvo do TEA, nós temos 3 grandes grupos. Um grupo é em relação ao déficit de interação social. Essa criança ela tem dificuldade em interagir. Um comportamento repetitivo, um interesse restrito, né? Então, aquele comportamento que se repete, aquele interesse que é um interesse onde ele fica num super foco e ele só gosta de um determinado assunto. E ele tem dificuldade em compartilhar outros assuntos, por exemplo, ele gosta de avião. Então, tudo que tem a ver com avião,
desenhos, brinquedos, imagens, ele se fixa. Todos os outros assuntos ele se desliga. Então, esse é um aspecto também importante. Há uma deficiência na comunicação social. O que representa essa comunicação social? Não necessariamente uma deficiência na comunicação social significa que essa criança tenha dificuldade em se expressar. Muitas vezes nós teremos crianças com vocabulário excelente, crianças que falam muito bem, mas ainda assim apresentam uma dificuldade de comunicar-se socialmente, porque a comunicação social é aquela comunicação onde envolve a empatia, onde envolve a inferência do que o outro está sentindo ou pensando, é ouvir, é compartilhar, é prestar atenção, é ter uma reação a partir do que foi dito. Então, esses aspectos são aspectos de comunicação social. E esses pontos são os pontos realmente nevrálgicos aí, e são sintomas importantes no transtorno do espectro autista. Bom, o que nós chamamos de comportamento de risco? Quais são os comportamentos? Contato visual, quando não há esse contato visual, ou até há, mas ele é inconstante, ele é pobre, ele é rápido, fugaz, uma agressividade excessiva, um comportamento agressivo, onde não se parece ter muita causa e efeito, não parece ser reativo a uma situação. Então, de repente, você olha para essa criança e essa criança parece estar desestabilizada. Ela tem um comportamento agressivo que denota algum tipo de incômodo. Ou o oposto, uma criança extremamente calma, extremamente indiferente ao que está acontecendo, indiferente a sons, indiferente a situações. Então, os dois extremos são extremos que precisam ser observados e entendidos, desde a calmaria excessiva até uma agressividade excessiva. Quando a criança, de alguma forma, dá um valor maior ao objeto do que ao sujeito, isso também é um aspecto que precisa ser visto. O que é natural? O que é natural é que a criança valorize, em primeiro lugar, o coleguinha, a companhia, a pessoa. Se de alguma forma esse objeto ele parece ser o centro da sua atenção, onde a criança não consegue desviar o olhar do objeto, ou quando você mostra um objeto, ela só consegue olhar para o objeto e não para você diretamente, também é um aspecto e um comportamento de risco. Quando esse brincar ele é desestruturado, como eu já falei com vocês, desde uma dificuldade na parte de fantasiar, na parte lúdica, existe também algo que a gente diz que é um brincar sem uma estrutura, é uma brincadeira onde, quando num primeiro olhar, você pode achar que a criança está brincando. Mas quando você começa a observar mais de perto, o que você verifica é que essa criança ela está tendo uma relação com os objetos que é uma relação de ordenação, de colocar um dentro do outro, de desmontar, de pegar peças, de se fixar em partes, e não de interagir, não de brincar realmente. As estereotipias que nós já falamos, e a impulsividade, aquele tipo de comportamento onde, mesmo que você faça algum tipo de intervenção, essa criança não aprende com erro. Ela reincide nas mesmas falhas, mesmo com a vigilância do cuidador, mesmo com o cuidador chegando e intervindo e explicando novamente, ela parece incorrer no mesmo comportamento. Bom, condições associadas a atrasos no desenvolvimento. Então, aqui eu trouxe para vocês algo que é só para pincelar e que é realmente para quem tiver interesse desenvolver uma pesquisa. Quando nós falamos em atraso do desenvolvimento,
nós podemos estar lidando com diversos tipos de situações, ou situações, transtornos desenvolvimentais de forma separada ou em conjunto. Então, um atraso desenvolvimental, eu posso estar lidando, por exemplo, com quadros de TDAH, de TEA, de transtorno de coordenação, de um transtorno de aprendizagem, de um transtorno específico de linguagem. Por isso a importância de um conhecimento aprofundado sobre cada tipo de transtorno desenvolvimental, né, para que a gente possa realmente fazer um apanhado geral, que a gente possa ter uma boa noção. A partir daí, realmente costurar, né? Por isso a importância desse olhar aí multidisciplinar, onde todos juntos podem realmente estar fechando esse diagnóstico. Existem algumas determinadas situações, como encefalopatias crônicas, né? Aquelas situações onde, por algum motivo, tiveram lesões cerebrais, isso também pode levar a atrasos de desenvolvimento, né? Por isso é muito importante essa pesquisa. Uma paralisia cerebral, né? Quando há esse tipo de situação, em geral, o predomínio é motor, é de um atraso nessa parte de motricidade. As síndromes genéticas, que são inúmeras, todas as síndromes, de alguma forma, terão como base atrasos em vários aspectos do desenvolvimento. Uma criança que teve um ambiente de grande desnutrição, principalmente nos primeiros anos de vida, nós também podemos ter situações grandes, né, de atraso ou carência afetiva de uma forma muito significativa, também pode levar a um atraso aí no desenvolvimento. Uma mãe que durante a gestação ela utilizou drogas, bebidas alcoólicas, né? Isso também pode levar a atrasos desse desenvolvimento, e também doenças epiléticas, né? A epilepsia também é uma doença que ela precisa, né? São vários tipos de epilepsia, então é muito importante por isso que muitas vezes quando a gente encaminha uma criança, o médico faz uma série de exames, mas não tem exame que defina o TDAH, não tem exame que defina o TEA, mas é para que realmente seja feito um processo de exclusão aí, que se entenda se dentre essas várias possibilidades existem algumas doenças, ok? Então hoje eu trouxe para vocês esse tema com o objetivo de nós conhecermos esses sinais precoces, esses sinais de grupos de risco, sinais de risco que podem ser observados lá na creche, lá na educação infantil, e que a gente tenha uma audição apurada quando os pais chegam com determinadas queixas, a gente possa realmente contextualizar essas queixas, tá? Para uma pesquisa mais aprofundada. Tá bom, gente? Espero que tenha sido positivo para vocês, que seja um conhecimento que vocês possam aproveitar na prática de vocês. Ok? Um grande abraço e até a próxima.